Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Novembro já é aquele mês que os lançamentos começam a querer diminuir, porque no final do ano a gente sempre tem uma pausinha, né, nas publicações. Mas esse mês a gente ainda tem muita coisa legal chegando. Vem conhecer os lançamentos desse mês. A gente tem bastante novidade no mercado nacional, principalmente no meio da autopublicação. A começar por um lançamento que tá saindo hoje na Amazon, já tá disponível para compra e para leitura no Kindle Unlimited, que é Calafrio, da Tayana Alves. Essa é uma novela que vai fugir completamente do estilo de escrita da Tayana que a gente conhece até então, porque ela vai trazer um thriller psicológico que eu já li e em breve eu trago resenha para vocês aqui no canal. Mas já aproveitem para garantir o e-book porque eu adorei essa leitura. De thriller policial, a gente tem o Jogo do Rato, do Denis Vinicius, em que aqui a gente vai conhecer a história de um autor que tá com bloqueio criativo. Ele precisa escrever um thriller, mas ele não consegue, até que ele começa a receber por e-mail de um desconhecido uma ideia para uma história e ele se baseia então nessas ideias para poder desenvolver. E essas ideias consistem então em um serial killer que ele vai deixar as pistas da próxima vítima em cada vítima que ele fizer. O que o escritor não sabe é que essas mortes são todas reais. Saindo desse ar macabro, sombrio e chegando naquelas histórias que deixam o coração quentinho. Como Falar Romance em Francês, lançamento da Aimee Oliveira. É um livro jovem adulto que vai trazer a história de dois alunos que se conhecem num cursinho de francês e inicialmente não gostam um do outro, mas quando a garota começa a ensinar o garoto em aulas particulares, sentimentos começam a surgir entre os dois. Também já fiz a leitura, já me encantei, me apaixonei e na semana que vem também vai ter resenha pra vocês. Pra quem procura leituras mais rapidinhas, A Noite Cai é fantasia nacional da Camila Cerdeira. E esse aqui é um conto de menos de 50 páginas em que a gente vai ter duas irmãs gêmeas que são jovens descendentes de bruxas iorubás e que em um dia, quando vão estar estudando na biblioteca, um lobisomem vai aparecer ali e as duas vão ter que começar uma corrida contra o tempo percorrendo 7 igrejas para evitar que um mal ainda maior aconteça. E no cenário de publicação independente nacional, a gente tem também o livro de não ficção Elas Falam por Si, da Letícia Dias, que é um livro desenvolvido a partir do TCC da Letícia para o curso de comunicação, em que ela vai narrar a trajetória de 5 escritoras de Goiás, então trazendo a perspectiva do mercado editorial e de trajetória dessas escritoras fora do eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que é onde principalmente se concentra o mercado editorial nacional. E já pra quem gosta de romance adulto com aquela pitada hot, A Filosofia do Amor é o lançamento da Débora Strogo, autora que tem uma escrita que eu gosto muito, porque os livros dela costumam ser super envolventes. E aqui a gente tem a história de uma jovem que finalmente está indo pra faculdade depois de passar 12 anos cuidando das irmãs junto da mãe dela, e o que ela menos esperava quando ela finalmente vai realizar esse sonho é encontrar um homem ali do passado dela que deu aquela dor de cabeça e esperava menos ainda que ele fosse o professor de filosofia dela. Ainda no cenário nacional, mas já publicada por uma editora, aqui no caso a Editora Verus, esse mês a gente teve o lançamento de Meia-Noite Evelyn, da Babi Assete, mais um romance de época da autora que eu tive o prazer de fazer a leitura antes de ser publicado. Em Meia-Noite Evelyn a gente vai conhecer então a história da Evelyn, responsável por cuidar das irmãs mais novas desde que a mãe dela morreu, e também o padrasto que basicamente fez com que ela ficasse sozinha no mundo, sem dinheiro. A única opção que ela ainda encontra é de que ela encontra um pretendente para poder se casar. E esse pretendente vai surgir na figura do meio-irmão dela, que na verdade não é irmão dela, ele é só filho do padrasto, eles não têm nenhuma relação consanguínea. E acontece é que esse meio-irmão tinha ido para os Estados Unidos porque ele odeia o cenário da nobreza, ele quer distância completa da família e de toda a herança ali que ele traz, mas quando ele descobre que tudo isso está arriscado a ficar nas mãos do tio, um homem quem ele abomina, ele vê que a única solução possível é ele se casar então com a Evelyn. E esse romance de época também vai trazer muitas pitadas sensuais, tem passagens bastante divertidas, mas ele traz um tema também bastante relevante. É uma história dolorosa em alguns pontos, mas muito necessária, e mais uma vez é uma história incrível da Babi. Um romance que eu tô doida pra ler e é um dos meus lançamentos também mais aguardados do ano é o A Troca, da Beth O'Leary, a mesma autora de Teto para Dois. E aqui a gente vai ter a história de uma neta e da sua avó que vão resolver trocar de vida.
vidas. A neta de 29 anos vai então pra cidadezinha onde a avó mora, que é tudo mais tranquilo, e realmente viver ali a rotina dela pra tentar se entender, descobrir quem ela é, enquanto a avó, com 79 anos, querendo viver um grande amor, vai morar na casa onde a neta mora, com os colegas de apartamento dela, entrar em aplicativos de namoro e viver o grande amor que ela sempre desejou. E outro lançamento que eu tava louca por ele, que já tá aqui comigo e eu tô esperando pra começar a leitura assim que possível, é Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Esse, na verdade, é o segundo livro da autora, então ela escreveu antes de todos os livros dela que já foram publicados aqui no Brasil, e vai trazer a história de um casal que depois de 11 anos de casados descobrem que talvez eles não se amem mais, eles estão com problemas na relação, então eles decidem que eles vão viver um ano diferente de tudo aquilo que eles já tinham vivido até então, pra ver se eles conseguem encontrar, né, um caminho de volta pro relacionamento deles. Um livro que eu já fiquei encantada pela capa dele é O Tempo de Reacender Estrelas, da Virginia Grimaldi, que tá chegando pela editora Gutenberg e vai trazer a história de uma mãe de 37 anos que tem duas filhas, cria as duas sozinhas desde que o marido abandonou a família, trabalha horrores como garçonete pra poder dar conta da casa, mas as contas basicamente só aumentam, ela só consegue ver as filhas no café da manhã, e as duas filhas delas de 17 e de 12 anos sofrem com tudo isso, lidam ali com as próprias dores, e quando ela percebe que as duas filhas estão mal, que ela precisa fazer alguma coisa, ela resolve então fazer uma viagem com as duas pra Escócia pra elas poderem ver a aurora boreal e reencontrar o caminho entre elas através dessa ligação familiar. E pela editora Globo Out tá chegando o jovem adulto Sua Alteza Real, da Rachel Hawkins, que é a continuação de Como Sobreviver à Realeza, só que os dois livros podem ser lidos de forma independente, você não precisa ler os dois em ordem. E aqui a gente vai conhecer a história da Millie, que decide realizar o sonho dela de estudar em terras escocesas pra poder fugir de uma desilusão, já que a melhor amiga dela, que era quase uma namorada também, estava na verdade ficando com outra garota. Então ela, de coração partido, vai pra essa nova escola e lá ela vai dividir o quarto com uma garota que é extremamente mimada, isso porque ela na verdade é uma princesa. E aí ela vai se ver de novo na mesma situação de estar com uma quase melhor amiga que é também uma quase namorada. Já partindo aqui pros thrillers, Os Segredos de Rosie Gold, da Stephanie Robel, vai trazer a história de uma jovem que passou 18 anos tendo certeza de que era extremamente doente, dependente de todos os procedimentos médicos que ela passava, mas que na verdade estava sendo enganada pela própria mãe. Ela acaba depondo contra a própria mãe, a mãe fica presa por 5 anos e agora a mãe está saindo da cadeia, tudo que ela quer é deixar esse passado para trás, fazer as pazes com a filha, mas talvez as coisas não sejam exatamente assim. Mais um thriller é Amigo Imaginário, do Steven Chbosky, que é o mesmo autor de As Vantagens de Ser Invisível, vai trazer a história de uma mãe que ela resolve fugir com o filho para uma cidadezinha pequena para poder recomeçar a vida, abandonando um relacionamento abusivo. Só que quando ela chega nessa cidadezinha, o filho dela desaparece, ele fica por 6 dias desaparecido, sem nenhuma autoridade da cidade saber onde ele está, até que ele reaparece depois de uma semana completamente ileso, mas um tanto quanto diferente. Ele volta com uma missão de construir uma casa na árvore, sabendo que se ele não fizer isso, tanto a mãe quanto a cidade vão sofrer terríveis consequências. E pela editora Arqueiro tá chegando mais uma distopia da Christina Dalcher, mesma autora de Vox. Em questão de classe, a gente tem uma sociedade cujos alunos que vão para as escolas são divididos de acordo com as notas que eles tiram na escola. E aqui vale um adendo, porque aqui no Brasil esse livro não funciona como distopia, porque a gente sabe muito bem que a gente tem muitas escolas que funcionam naquele esquema, né, de a série A é aquela que tem os alunos que tiram as melhores notas, a série B menos, C menos ainda e por aí vai. Ou seja, distopia pra quem, não é mesmo? Já que já vivemos em uma aparentemente. E a editora Arqueiro também tá com uma proposta muito legal de relançar livros, né, do próprio catálogo, agora numa edição mais acessível, uma edição mais barata do que tinha sido feita antes, pra realmente diminuir o preço do produto. Entre esses relançamentos temos Segredos de uma Noite de Verão, da Lisa Kleypas, que é o primeiro livro da série As Quatro Estações do Amor, uma série de romances de época que eu gostei bastante. Na verdade, vale dizer, essa foi aquela série que o primeiro livro eu gostei com ressalvas, o segundo gostei um pouco mais, o terceiro eu já gostei mais, o quarto livro eu amei. Esse livro estava esgotado há bastante tempo, então pra quem quer adquirir, já dá pra aproveitar. E por fim, um clássico que também tá chegando numa nova edição é Dom Casmurro, do Machado de Assis, um dos meus livros favoritos da vida, que tá chegando numa edição maravilhosa da editora Antofágica, que realiza edições incríveis de vários livros, então enfim, vale a pena conhecer o trabalho deles também. Já conta pra mim aqui nos comentários quais desses lançamentos mais deixaram os olhinhos de vocês brilhando, que outros lançamentos que eu não mencionei vocês também estão animados, conta pra mim tudo aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa essa curtida porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você
você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e me acompanha também nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.